Olá pessoal, tudo bem? Vídeo do YouTube aqui, hein? Vamos chamar esse vídeo aqui de técnicas do Nunchaku, né? Foi muito popularizado essa ferramenta por Bruce Lee, né? Especialmente nos filmes O Voo do Dragão e Operação Dragão. Até então não se conhecia muito essa ferramenta, não se conhecia muito esse instrumento. Bruce Lee propagou isso daí, né? Especialmente nesses dois filmes, tá? É um instrumento que, se bem aprendido, se você dominar a técnica, né, você chega assim a patamares incríveis, né? Para você ter uma ideia, uma mandíbula, o osso da mandíbula ele se rompe com 30 libras de força de impacto, né? O nunchaku bem utilizado, aprendendo a técnica, praticando, exige prática, evidente, disciplina, treinamento. Você chega até 700 libras de impacto, olha só a coisa, né? Então, existem muitas histórias de origem dessa ferramenta. Alguns dizem que surgiu em Okinawa, no Japão, ou chamado de Grande Mangual, né? Outros historiadores vão dizer que existem crenças aí, historiadores, que dizem que a origem vem do Sudeste Asiático, e era chamado de curto mangual, não de grande, mas curto, né? E era utilizado para debulhar arroz ou soja, ou seja, separar o grão da casca. Era assim que era utilizado, né? Não era uma arma de combate, nada disso, né? Outros historiadores já alegam que foi um instrumento originado na Filipina, né? Pelos filipinos, né? Mas o fato é incontestável que essa ferramenta foi muito aprimorada pelos chineses, né? E é uma das técnicas mais fáceis de você aprender, por incrível que pareça. Eu vou dar um básico de Nunchaku para vocês no mini curso, e assim, coisas que você pode aprender. Outras técnicas não dá, outras eu tenho que estar perto para ensinar tudo, se tem um instrutor, um professor, um mestre para te ensinar. Outras não, você pode. Então consiste em 2 bastões unidos por uma corrente. Vou mostrar para vocês. Esse daqui é o Nunchaku profissional, tá? Madeira, ó, 2 bastões unidos por uma corrente. Inicialmente, não era corrente, tá? Pegar a história dele, ele era, na verdade, unido por crina de cavalo, né? Aí, de repente, era a época dos samurais. E a época dos samurais, cortava a crina de cavalo, ficava sem a ferramenta. Então, colocaram corrente para resistir à força da espada, fazer, sim, bloqueios, né? Fazer bloqueios, tal, mais ou menos assim, tá? Só mostrando aqui dentro do campo visual que é possível, tá? Então, esses 2 bastões unidos por uma corrente. Existe, inclusive, o Nunchaku de 3 partes, chamado de Santinquan, 3 partes, mais difícil ainda de ser manuseado, mais coordenação motora, mas ele é muito grande. Já esse Nunchaku que eu mostrei para vocês, ele é uma arma assim, portátil, né? É uma ferramenta portátil, você leva para qualquer lugar, né? Qualquer lugar, e sabendo manusear, né? Ele fica realmente muito poderoso, tá? E é claro, tem que ter o conhecimento de anatomia também, né? E aí aplicar, claro, a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Força é o quê? Força é massa vezes aceleração. Quanto mais rápido eu fizer o movimento, mais força eu obtenho, não é isso? Então existe uma técnica para isso, você saber relaxar a musculatura e somente contrair no momento do impacto. E essa técnica eu posso ensinar no mini curso para vocês, tá? Isso, então, vai promover em você muita consciência corporal. Você vê que logo no início, quando você começar a praticar, você vai ter uma consciência corporal melhor. Até o soco do Wing Chun, criado por uma monja, Nigmui, né? O que aconteceu? O templo Shaolin era constantemente atacado. Aí depois que eles aprenderam a se defender, criaram os estilos, mais de 400 estilos de Kung Fu tem na China, né, eles começaram a se defender muito bem, eram grandes guerreiros, então ninguém conseguia invadir. Aí sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém no meio, a laranja podre. Aceitou suborno. Mesmo aprendendo a filosofia, a honra, a lealdade, a disciplina, os valores, né? Que eles cultivavam no templo, né? E de repente um deles aceitou suborno dos manchus e envenenou a água do templo e incendiou o templo. E aí o templo foi invadido e saqueado. 5 monges escaparam, dentre eles uma mulher, a Nigmui,
criadora do estilo Wing Chun Kung Fu, um estilo extremamente eficaz, é um estilo que o Bruce Lee começou a aprender com o mestre dele, Ip Man. Por isso aquele filme O Grande Mestre, né, conta a história do Ip Man. E o Ip Man, no filme O Grande Mestre, se não assistiu, vale a pena assistir, viu? Vai mostrar, por exemplo, um equipamento que era pouco conhecido, como o Mujong, né? São 108 movimentos Mujong, boneco de madeira, mostra muito no Grande Mestre. É um instrumento de prática para o estilo Wing Chun. Não dá para ensinar 108 movimentos por vídeo, mas eu consigo ensinar 21, os mais simples, eu vou ensinar para vocês. É técnica avançada. São 3 movimentos que tem o estilo Wing Chun. Movimentos são sequências de golpes, tá? Você pode chamar de kata, de kati, de toi cha, né? Tem vários nomes aí, não importa o nome. É uma sequência, você decora uma sequência, é como você decorar o alfabeto. Decorou o alfabeto, decorou as letras, você forma palavras, você pode formar frases, forma parágrafo, forma texto, é isso, é assim que você aprende a combater, né? Decorando e praticando, né, essas sequências, né? Então, no estilo Wing Chun, tem 3 movimentos, né? Então, 3 sequências, né? A primeira é o Siu Lin Tao, né? Depois é o Chun Kiu e o Biu Ji. É possível ensinar por vídeo os primeiros movimentos do Siu Lin Tao e a sua aplicação prática. Não dá para ensinar inteiro. Às vezes eu vejo aí pela internet alguém tentando ensinar inteiro, é utopia. Você vai pegar vício, não vai funcionar. Eu vou ensinar somente o que é possível aprender, tá? E que seja eficaz para a sua defesa. Eu repito, você não vai aprender a lutar. Às vezes você é mulher, é mais fraca, então você vai aprender a anatomia e a técnica certa para se desvencilhar de uma situação que comprometa, né, a sua integridade física, tá? Alguém vai fazer uma violência contra você, você sabe se defender, mas você tem que saber a técnica e pontos, alguns pontos vitais, alguns pontos de anatomia humana. Então, não adianta a pessoa ser marombada, ela não vai ter músculo em determinados pontos, tá? Eu vou ensinar isso dentro do curso para não ter nem problema aqui na plataforma, tá? Então, você aprendeu um conceito básico de anatomia. E o Wing Chun também é chamado de luta de elevador. Sabe, imagina que você está naquele trem apertado, lotado, você mal consegue se mexer e de repente um homem está atrás tentando usar de você ou roubar sua bolsa, abrindo sua bolsa. Com um único movimento, tá? Um único movimento, né? Usando a técnica certa, você coloca essa pessoa fora de combate. Fora de combate. Você pode colocar essa pessoa até mesmo no nocaute, tá? Totalmente fora de combate, por um tempo, né? Tempo suficiente para você picar a mula. É isso que eu quero ensinar vocês. Não é a lutar, mas a se defender de uma agressão, a se proteger, tá? Além dos exercícios que vão melhorar sua coordenação motora, equilíbrio, força, etc., concentração, né? Mas você, se precisar usar, você vai ter um mínimo de conhecimento de autodefesa, né? Conhecendo pontos anatômicos e técnicas específicas, né? Como relaxar e contrair o músculo da maneira certa, batendo no ponto certo, você tira o adversário, o oponente, né, o agressor de combate. A tempo de você picar mula, tá? Foge, vai embora. Não fique esperando a pessoa se recuperar, vai embora, cai fora, né? Porque você não vai ensinar, não aprende, se leva anos para aprender arte marcial, você não vai aprender por vídeo em 8 aulas, né? Mas você vai aprender sim golpes extremamente eficazes. Então só estou ensinando para vocês o que é eficaz. Por exemplo, tem coisas portáteis que estão com você o tempo inteiro. Eu vou ensinar a usar. Isso aqui, ó. Isso aqui, se precisar, é uma ferramenta que te defende muito bem. Você tem que conhecer a anatomia e a técnica. Aí sim, você tem algo que pode te proteger e bastante, mais do que você imagina, tá bom? Até a forma de socar do Wing Chun, ela é diferente dos estilos tradicionais. Normalmente o Karatê, ele bate aqui, né? Então, com esses 2 nós aqui do dedo, né? Os 2 nós da mão, né? E dá mais impacto nesse osso aqui, que é chamado de rádio. Por que rádio, né? Porque você estica o dedo, né? Parece uma antena de rádio, tá? Então, ele faz muita pressão nesse osso chamado rádio. O estilo Wing Chun bate desse jeito, ele vira a mão desse lado aqui, né? Então ele bate com os 3 últimos nós, né? E ele atinge a linha central, né? Ele vai bater aqui na linha central, né? E tem toda uma quebrada de punho aqui, né? Quebrada de punho.
né? Isso daqui tem um efeito fantástico se bem treinado. É você saber relaxar a musculatura e contrair no momento certo. Esse é um golpe de grande força. Você já deve ter visto na internet o soco de polegada. Bruce Lee protagonizou isso, né, popularizou isso, poucas pessoas conheciam, faz parte do estilo Wing Chun. Eu vou ensinar para vocês o conceito do soco de polegada, ok? Dá para ensinar o conceito. Aí, dependendo da sua prática, da sua dedicação, você pode desenvolver a técnica, ou seja, desferir um soco a curtíssima distância, capaz de romper uma tábua de 2 polegadas, tá? Pra você ter uma ideia, tá? Então, lá é possível aprender golpes de defesa, de bloqueio, né? É possível ensinar dentro desse mini curso o Lapsal, que é uma técnica do estilo Wing Chun extremamente eficaz e simples de aprender. Parece difícil, mas não é, né? Eu vou ensinar detalhadamente, passo a passo, sabe? Para diante de um leigo, você vai ter uma vantagem muito grande, conhecendo técnicas básicas. Se você dominar, né, algumas ferramentas que eu vou ensinar, né, algumas técnicas pontuais, específicas, tá? Mas muito bem explicadas, muito bem detalhadas, né? Eu sou mestre em Kung Fu. E para ser mestre, no estilo, na minha época, eu tive o privilégio de estar no tempo áureo do Kung Fu. Kung Fu estava chegando no Brasil, né? Eu só conhecia por filme, né? Estava chegando no Brasil. Então, o que fizeram esses monges, né? Quando saíram do templo, escaparam, eles começaram a ensinar arte marcial e cobrar por isso, para sobreviver. E aí foram expandindo, criando outros estilos, né? Vários estilos, mais de 400 na China. Chegaram alguns no Brasil. E eles começaram a ensinar. E aí se concentraram principalmente no bairro da Liberdade, em São Paulo. Então, era lá que eu treinava, né? Lá eu treinei muito também. E aprendi em outros locais também, mas principalmente, né, em academias na Liberdade. E eu tive a honra e privilégio de aprender com mestres chineses. E eles mal falavam o nosso idioma, mas se comunicavam muito bem. Então, tive a honra, mas assim, você é muito cobrado, muito exigido para que você tenha resultado. Se você não dá resultado, não adianta pagar a academia, não. Você é expulso, sumariamente expulso, tá? E eu acho da mesma maneira. Se eu fosse dar aula hoje, dei aula durante 8 anos, né? Então, o aluno que não quer, faz mais ou menos é um morno, né? Cai fora, não quer. Ou faz ou não faz. Veio aqui para treinar ou veio aqui para não treinar. Simples assim, cai fora, né? Então precisa dessa disciplina, precisa dessa cadência. Na época também não existia a federação de Kung Fu. Hoje tem. Na época não existia, não era federado, né? Então eram poucas academias que existiam. E você tinha testes para entrar, de admissão. Quer dizer, não pegava um leigo totalmente, eu já conhecia, gostava do Kung Fu, já treinava outros estilos, né? Então aprendi um pouquinho, Shaolin do Norte, Garra de Águia, Tonlon, da serpente, o punho da serpente. Então aprendi um pouco de cada estilo, porque eu queria aprender outras ferramentas, né, da arte, eu ia aprender golpes e tudo mais, movimentos, né, me interessava, sempre fascinado por isso. Mas eu me formei no Wing Chun. Como você se formava? Naquela época era assim, tá? Então você aprendeu o estilo, chamou-se faixa preta. Aprendeu todas as técnicas do estilo milenar, tá? Milenar, tudo que Ningmui criou, elaborou, você aprendeu, é aquela técnica milenar. E aí você é um professor, faixa preta, passa por um teste, é quase uma semana de avaliação, porque você passa por avaliações de filosofia, de história, de técnicas com várias ferramentas, de resistência física, enfim, as técnicas do estilo, ok? Do sistema, colocar dessa maneira, né? Então, uma vez que passou, né, tem uma comissão lá dos chineses, passou, você ganhou faixa preta, você foi aprovado, então você é professor, faixa preta, agora você é professor, não é? Então você vai instrutor, você ajuda o professor, começa a aprender da aula, né? E aí depois você passa a ser professor, gradua faixa preta. E então você é professor, você vai ter alunos. Eu dei aula durante 8 anos em várias academias, comecei a treinar com 10 anos de idade, né? De repente você vê um aluno seu que está em potencial, esse aluno tem potencial para o exame de faixa preta, ele está pronto para isso, né? Você avalia. Se avaliar errado, o chinesada na época não gostava, eu ficava queimado na comunidade chinesa se eu indicasse um aluno que não estivesse devidamente preparado, tá? Então, graças a Deus, indiquei os alunos certos. Aí formei alguns alunos faixa preta, eles passaram no teste e ganharam faixa preta, foram professores. Então, aí eu graduei mestre. Quem é o mestre? Mestre é aquele que sabe transmitir o ensino milenar sem deformar a arte, sem deformar. Milenar sem deformar. Esse é o mestre. Ele sabe transmitir o conhecimento, ou seja, ele sabe o conhecer, ele sabe
Mas transmitir é diferente de saber. Então, o mestre é aquele que sabe transmitir o conhecimento sem deformá-lo. A metodologia que você vai utilizar, né, por exemplo, quem estuda música, musicista, você vai ensinar alguém uma técnica musical, olha, tem várias maneiras de você ensinar, não é? Então, você vai encontrando a melhor maneira daquela pessoa absorver aquele conteúdo. Não for a mesma coisa, não importa a forma, né, que eu tento ensinar didaticamente para a pessoa, importa o resultado, né? Se no resultado aprendeu o estilo, passou, pronto, graduou, faixa preta, eu sou mestre. Foi assim, tá? Então é isso aí. Então eu tenho gabarito, né? Tenho mais de 40 anos de experiência na arte marcial, então eu sei te ensinar Kung Fu de verdade e o que vai funcionar e o que não funciona. Somente eu vou ensinar o que funciona. Essas coisas com muita plasticidade, é bonito de ver, mas não é eficaz. O estilo Wing Chun não é bonito, né? Ele é feio, não é bonito, mas é extremamente prático. É uma espécie de Krav Maga, também é chamado de pugilismo chinês. Eu também tive o privilégio de aprender um pouco de pugilismo. Aprendi no DEF, chamado Baby Barione, né? Mas também tive o privilégio de treinar boxe com Eder Joffrey. Olha que pessoa humilde, que pessoa fantástica, né? Aprendi muito com ele, coisas que eu tinha grande dificuldade para aprender, eu não conseguia acertar aquela pera, sabe? Aquela perinha de bater, que nem o Balboa, né? Eu errava toda hora, ele me ensinou, mas você está errando, é um ângulo, um detalhe. Por isso precisa, às vezes, um mestre, para te orientar. É num detalhe, né? Não dá para ensinar algumas coisas por vídeo, então o que dá para ensinar, eu vou ensinar, ok? Detalhe, no estilo Wing Chun, não existe o Nunchaku como ferramenta, ok? Nem bastão longo, nem lança, nem Santinquan, nem Sai, nem Tonfa, não existe isso, né? Nem Shuriken, não existe isso. Né? O que existe apenas é um bastão longo, muito longo. Você assista o filme O Grande Mestre, eu acho que o Grande Mestre 2 mostra, né, na cena final, mostra 2 mestres do Wing Chun, né, fazendo um enfrentamento, claro, uma luta coreografada, né, mas perfeito, você vê ali uma aula de Wing Chun, uma aula perfeita. Então tem esse bastão extremamente longo, né, e tem as facas borboletas, né, ou espadas borboletas, né. Então eu vou mostrar um movimento apenas para ajudá-los da espada borboleta, para que aí quem quiser compra, fácil achar na Liberdade, né, compra pela internet para aprender um movimento, né, para melhorar a sua coordenação motora. Exige uma coordenação enorme, vai melhorar muito a sua coordenação motora, a sua concentração também. Então, como exercício, até bastão longo, eu vou ensinar um movimento de bastão longo para que você tenha coordenação motora. Mas técnicas que funcionais, técnicas de defesa, Paksal, Ponsal, Tansal, por exemplo, técnicas de Mujong, até o movimento 21 dá para ensinar, não dá para ensinar o 108, né? Os primeiros movimentos, né, do Seu Lental dá para ensinar, e as suas aplicações práticas, tudo que for possível, a forma certa de socar, a postura de combate, né, a técnica de respiração, de contração e relaxamento muscular, as técnicas de meditação. Então, tudo isso dá para ensinar, exercícios assim que remontam à época do templo Shaolin, que você faz com instrumentos da sua casa. Você precisa apenas de 2 baldes. Imagina, 2 baldes, você faz um monte de exercício com balde, né? Melhora a sua coordenação motora, melhora a sua força, né, sua elasticidade, seu alongamento, muita coisa. Então, só faz bem para você, só faz bem. Mesmo eu parado há 5 anos, eu consigo executar os movimentos. É como andar de bicicleta, você não esquece, né? Você pode perder ligeiramente a prática, mas você não esquece. Então, eu posso ensinar isso para vocês tranquilamente, né? As aulas são bastante didáticas, tá? Eu explico em detalhes, filmo em vários ângulos. Pra vocês terem uma ideia, eu levo um dia inteiro para filmar uma aula, né? O editor de vídeo, puxa, sofre, né? Porque um monte de detalhe tem que mostrar, né? Vários ângulos diferentes e tudo mais, né? Leva um dia para gravar uma aula, né? Mas e o resultado, né? Uma vez eu fiz o curso, são 8 aulas, né? Como é que é o resultado disso? Vai depender do esforço individual de cada um, né, a fim de você obter o resultado proposto, adequado, né? Então, em média, eu posso afirmar para vocês, se você treinar o que for proposto para vocês, tá, no curso, no mini curso, pelo menos 3 vezes por semana, por 1 hora, separa 1 hora, 3 vezes por semana para treinar, tá bom? E em aproximadamente 6 meses, você já estará apto ou apta a escapar de uma situação que esteja lhe colocando em perigo, tá bom? E eu vou ensinar também Nunchaku, né? Um básico de Nunchaku, ok? Coisas que dá para aprender, né? Nunchaku aqui. Ele tem toda uma proporção, isso aqui é um profissional, né?
o tamanho dele também tem que ser equivalente aqui, ó, do seu cotovelo até metade da palma da mão, tamanho da corrente, né, tem que passar aqui pelo teu corpo. Agora, é claro, eu vou aconselhar vocês a adquirirem o nunchaku, quem for fazer o curso, né, esse aqui, ó, de espuma. Na minha época eu não tinha nunchaku de espuma, eu tomei paulada pra caramba pra aprender, né, ó, nunchaku de espuma. Esse daqui é mais leve, né, e não machuca, tá, é de espuma. Então, para aprender é esse daqui, tá? Depois aprendeu, aí você usa o profissional. Eu tive que aprender direto no profissional. Vou mostrar para vocês um pouco do manejo do nunchaku, tá? Então, desculpe aí a coisa caseira, mas eu quero mostrar para vocês, tá? E no mini curso, claro, é mais profissional a coisa, digamos assim, né? Mas vou mostrar um pouquinho para vocês. Imagens. Gente, esse aqui é um nunchaku profissional, tá bom? Hoje eu mostro de perto para vocês. Ele tem um tamanho correto, tá? Então, é um movimento simples para mostrar para vocês, né? Você vai amortecer no ombro, né? Amortece aqui em cima, joga um por fora e um por dentro. Amortece, ó. Aqui, um por fora e um por dentro. Claro que isso, no mini curso, vai ser feito lentamente, tá? Aí o outro lado, mesma coisa, né? Aqui, ó. Um por fora e um por dentro, né? E tem aquele básico, que é o 8. Esse movimento aqui, ó. E o 8 quebrado. Fácil, ok? Aí outro movimento simples, ó. Trocando de mão. Trocando de mão. Só trocando de mão, tá? Trocou de mão, 2 encaixa. Pá, aqui, 2 encaixa. Pá, aqui, 2 encaixa. Troca de mão, né? Outro movimento simples também, ó. Amortece numa coxa, na outra coxa, sobe. Troca de mão, amortece numa coxa, na outra coxa, sobe, tá? Simples, né? E aí também, vou mostrar para vocês, com 2 nunchakus, tá? Dá para fazer muita coisa com 2 nunchakus também para treinar coordenação motor. Lembra então desse movimento aqui, né? Então, fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Aqui. E esse daqui também, ó, 8. Okay? Então, uma pequena amostra, a gente vai mostrar isso muito melhor no mini curso, esse nunchaku. O Wing Chun também é conhecido como luta de elevador, como eu já disse, você pode se defender no ambiente extremamente apertado, quer seja um elevador, quer seja um trem lotado, o golpe funciona, é luta a curta distância, tá? E os golpes são muito doidos, você não imagina de onde vem, né? E acertando o ponto certo, no ângulo certo, né, na velocidade, né, que eu vou ensinar como atingir isso, né, com a força, acertando o ponto anatômico, uma série de fatos, e a gente vai ensinar isso exaustivamente para vocês, né, eu tenho certeza, funciona, tá? Eu tô atestando isso para vocês, não é uma possibilidade, é uma certeza, funciona, eu sei o que eu tô falando, tá? E é claro, se você já gosta de artes marciais, gosta de filmes de artes marciais, gosta do Bruce Lee só fez 5 filmes, Jack Chan fez mais de 200, né? Jack Chan, inclusive, contracenou com Bruce Lee em alguns filmes, dentre eles Operação Dragão, contracenou, tomou uma paulada do Bruce Lee, que errou o time ali, né? Ficou até engraçado, até procura na internet o comentário do Jack Chan sobre essa situação, né? Então, o objetivo que eu tenho desse mini curso não é ensinar o estilo, tá? E também não é ensinar você a combater, não é ensinar isso, não dá para aprender em 8 aulas, é impossível, inverossímil, tá? Se alguém te propõe isso, é mentira, tá? Tá te enganando. Mas o objetivo o quê? Que você tenha, conheça um pouco, né, das artes marciais, especialmente o Wing Chun, de repente desperta o interesse, você vai aprender, isso é muito bom, você praticar um esporte, né, pessoa sedentária, né, não é bom, eu sei que sedentarismo eu vejo na minha vida, né, muitas coisas eu ainda tenho muita energia, muita molecada por aí, viu, que não aguenta fazer uma trilha, eu vou e faço, né, na boa, ainda tem aquela memória, parece músculo tem memória, ainda tem uma capacidade cardiovascular muito boa, graças a Deus, né, mas é claro, depois de muito esforço, eu treinava horas por dia, né, então na época eu aprendi, eu ganhei bolsa na academia, então saía da escola, ia para academia, ficava das 2 da tarde às 10 da noite, é claro que no começo eu não aguentava, né, depois fui ganhando resistência, foi ficando, uma aula atrás da outra, eram 2 horas de aula, tá, pra vocês terem uma ideia, hoje na academia é 1 hora, 50 minutos, pronto, faz de conta, né, e aí cobra
E assim, enfim. Então, se você gosta de arte marcial, você vai entender um pouco mais, é capaz até que você goste ainda mais, que você vai entender o conceito, tá? E também, o objetivo é melhorar, assim, você tenha mais segurança no seu sistema de autoproteção, tá? Que você tenha um conhecimento, nem que básico, mais funcional, extremamente funcional, que pode lhe livrar de uma situação embaraçosa, especialmente para mulheres, tá bom? Então, será uma grande oportunidade para você conhecer um pouco mais esses conceitos milenares que remontam, digo e repito, 4 a 5 mil anos de história, tá? Então, olha só, e além de exercícios, né? Então, claro, não vou ensinar somente técnica, porque você tem que preparar seu corpo para a técnica, tem que ter o receptáculo, seu corpo é o receptáculo. Então, como você prepara? Vou ensinar exercícios de aquecimento, de fortalecimento, de alongamento, de equilíbrio, né? Isso tudo vai melhorar a qualidade depois, né? O resultado, né, do sistema, o resultado do aprendizado, né, quando você aprender os movimentos do estilo, tá? Do sistema Wing Chun. Mas você tem que preparar o corpo, é claro, e muitos desses exercícios são simples de fazer, você faz em casa, né, e você melhora, você vai ver a melhora incrível, melhora a elasticidade, além de também melhorar equilíbrio, concentração, força, coordenação motora, uma série de coisas. Olha, só faz bem, tá? Só faz bem para você, tá bom? E muitos desses exercícios, digo e repito, remontam ao templo Shaolin, tá? Exercícios que você não vai ver em academia, não vai ver em lugar nenhum. Mas olha, é extremamente eficaz, sabe? A sabedoria oriental, né, quando focada aqui para as artes marciais, é incrível, né? Por exemplo, eles sabem a acupuntura. A medicina hoje aceita a acupuntura. Eles não sabem dizer exatamente como funciona. Explica como é que funciona. Sei lá, sei que funciona. Eu já tive, por exemplo, uma inflamação, né, no músculo, no epicôndilo, tive epicondilite, né, e fiz fisioterapia e foi preconizado fazer acupuntura. Sarei rapidamente, né? Funciona, né? Agora ninguém sabe como, mas é uma sabedoria milenar, 5 mil anos de história, né? Assim que você iniciar, você vai notar, né, começando a praticar, você vai notar uma inequívoca a mudança no seu corpo, na sua elasticidade, na sua força, no seu reflexo, na sua amplitude de visão periférica, uma série de coisas vai melhorar na sua vida, só vai te fazer bem, melhora tudo, né? E assim, qual o limite para fazer o curso? A partir de 7 anos já tem capacidade de aprender, tá? Já tem capacidade. Aí vai de 7 até a idade que a pessoa tiver saúde e condições, tá? Então é importante, antes de você for fazer o minicurso, eu quero fazer, Daniel, eu gostei, né? Vai estar lá na plataforma fechada do Hotmart, um preço fácil, barato, vai para ter acesso a todo mundo. O interesse é ensinar você a se proteger nesse mundo que está um pouco, digamos assim, não muito amistoso, tá? Vamos usar essa palavra aqui, né? Então, o aprendizado vai iniciar um aprendizado pelo menos 7 anos de idade, você começa a aprender, e aí vai até onde a sua saúde permitir. Mas é importante, antes de, eu quero fazer um minicurso, passa por um cardiologista, tem que ter o aval do seu cardiologista, tá? Para que você não tenha nenhum problema, né? Porque eu vou passar exercício de aquecimento que vai acelerar seu batimento cardíaco. Então, eu tenho que ter certeza que você não vai ter problema de saúde. O cardiologista tem que dar aval, tá? Você, posso praticar esporte? Eu estou apto a praticar esporte? Passa por um cardiologista, ele deu aval, ok, tá? Se não deu aval, não faça, tá bom? E passa também por ortopedista, porque tem exercícios que envolvem agachamento, postura de combate e tudo mais, que vai mexer ali com o seu joelho, com a sua coluna, a espinha dorsal. Então, você tem que passar por ortopedista, saber, tá tudo certo, né? Eu posso praticar esporte, eu tenho algum problema articular, eu tenho algum problema no meu joelho, na patela, agora mudou o nome, né? Patela. Então, tem um problema, não faça, aí não vai dar para você fazer, tá bom? Então, você tem que estar em boas condições cardiorrespiratórias, cardíacas, melhor dizendo, e também não pode ter problemas ortopédicos que te impeçam a fazer alguns movimentos, especialmente no joelho ou na coluna, tá? Especialmente esses dois. Então, tem que ter o aval do cardiologista e do ortopedista, tá? Então, não brinca com isso, é sua saúde, tá bom? O resto vai depender da sua força de vontade, da sua tenacidade, né? E olha, eu tô com 57 anos, né?
Então, embora, né, não esteja praticando faz 5 anos, né, eu ainda dou surra aí e muita molecada que não tem resistência, não aguentam correr, não aguentam fazer polichinelo, não sabe nem, não tem coordenação para fazer um polichinelo. E eu vou ensinar vários tipos de polichinelo. Você sabia que tem vários tipos? Tem vários modelos para isso. Então, é exercício de equilíbrio, não consegue ficar em uma posição de equilíbrio por 1 minuto, não consegue fazer um exercício isométrico por 1 minuto. É tudo exercício isométrico ou exercício calistênico, tá? Nada com carga, para você ficar tranquilo também, tá bom? Não vou forçar, porque eu não sei quem é que está do outro lado, né? Eu estou vendo uma coisa, não, sem carga, tá? É só calistênico, ou seja, usando o peso do seu próprio corpo, ou isométrico, tá bom? Esse exercício que a gente vai estar utilizando. Em suma, o objetivo é proporcionar a vocês uma vida mais saudável e também saber se proteger caso necessário. Espero que não precise, que você foque realmente em uma vida mais saudável e que tenha uma melhora em várias áreas da sua vida, né, na sua concentração, na sua força, né, vou ensinar técnicas de meditação, mas cada uma delas tem o seu propósito, né, e ela vai serenar o seu coração, vai serenar a sua mente. Controle da mente e equilíbrio do corpo, tá? O equilíbrio da mente e o controle do corpo tanto faz, tá bom? É isso. Esse é Kung Fu, tá? E eu tenho certeza que vai surpreender muitos de vocês, tá bom? Vai ser uma grande honra, né? Eu estou gravando as aulas com calma, porque são demoradas para elaborar, eu tenho que ter certeza que aquilo ali está, conseguir fazer da maneira certa e que a pessoa que está assistindo vai aprender, né? E ela vai conseguir praticar aquilo, que não é, aquilo é fácil de fazer, mas tem que praticar. Se não praticar, não funciona, obviamente, né? Colocar em prática. Então, você não vai, eu repito, não vai aprender o estilo, não vai aprender combate, tá? Vai aprender apenas a se livrar de uma situação que te ameace a sua integridade física. Somente isso para aprender a tirar fora de combate temporariamente. Situações assim que vão comprometer a sua integridade física. Se eu tiro de combate, cai fora, foge, acabou, tá bom? Não é para, não ensina a lutar em 8 aulas, como você também não aprende a pilotar avião, né, por vídeo, né? Já viu algum vídeo, né, um tutorial como pilotar avião? Não tem. Tem que ter alguém para te ensinar, né? A mesma coisa com Kung Fu, né? De verdade, um estilo de verdade, tem que ter um professor, um mestre para te ensinar, senão não aprende. Então é isso, galera. Fico no aguardo de vocês. A gente pretende lançar esse mini curso em abril, tá? São 8 aulas. Até agora gravei 4. Pretendo gravar mais uma, né, essa semana ainda, a 5ª aula, e depois as outras 3 aulas, né, aula 6, 7, 8, vai ser tudo coisa prática. Eu vou mostrar na prática, né, como uma pessoa mais fraca, eu tenho quase 90 quilos e 1,78 m de altura, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que uma mulher leve, né, de 50 quilos, né, pesando com 1,5 m de altura, é capaz de vencer a força de um homem, apenas conhecendo a anatomia e usando a técnica correta, tá? Então a gente vai ser tudo parte prática depois. Primeiro eu quero ensinar, né, exercícios para te fortalecer, para que de aquecimento, de fortalecimento, alongamento, coordenação motora, equilíbrio, foco, etc. Depois ensinar os movimentos, né, as defesas, os ataques, etc. Manipular algumas ferramentas, são porque portáteis, que vão te ajudar muito, né? E, claro, dar um esboço aí também melhor, mais aprofundado da filosofia, da história, para você ter um conhecimento mais amplo, e a anatomia, o básico de anatomia. E depois é tudo parte prática. Vocês vão ver uma série como é fácil tirar de combate. Eu espero que não seja machucado, porque, olha, professor apanha de aluno, viu? Porque o professor, o mestre, ele toma cuidado, ele sabe, né, não toca, ele não usa força, ele só dá uma estocada, né? Agora o aluno vem babando em cima, né? Então, eu tenho que orientar muito bem, né? Eu vou treinar aqui com a minha filha, minha esposa, me ajudar, né? Então, são pequenas, né? Pesam um pouco, mas, assim, são pontos muito frágeis, né? Você não precisa muita força, não, sabe? Uma coisa mínima, né? Você pode causar uma fratura, você pode causar um deslocamento do ombro, pode causar um deslocamento do seu cotovelo, você pode, enfim, causar uma lesão, né? Uma lesão, às vezes, até mais séria. Então, não precisa muita força, não. Basta conhecimento anatômico e prática, ok? Sem prática não funciona. Por isso, as técnicas de meditação, de concentração, para atingir a contemplação. Depois,
no mini curso a gente explica melhor a diferença disso tudo aí, tá bom? É isso, gente. Por hoje é só. Que Deus abençoe grandemente vocês. E para quem for participar, até o curso, vocês vão curtir pra caramba, tá? Depois desse eu vou fazer outro que vocês têm pedido muito para mim, que é como escrever meu primeiro livro, né? Como é que eu escrevo um livro, como é que eu elaboro um personagem, como eu divido em capítulos, como eu escrevo um epílogo, um prólogo, uma orelha, uma contracapa, né? Enfim, como é que eu crio uma história que é baseada em fatos reais, por exemplo, como é que eu emolduro essa história, como é que eu faço a baliza para não me perder, né? Que é assim, quem é parente de quem, quantos anos tem, como é que eu formo um personagem. O livro tem que trazer conhecimento, entretenimento e promover profundas reflexões. Eu quero ensinar vocês isso, contar a sua história. O livro chega onde você não pode chegar, sabe? Então isso é muito interessante também, vai ser o próximo curso. Esse em 4 aulas a gente faz, que mata o coelho ali, dá para ensinar licença poética, um monte de coisa aí, como publicar o livro, né? Como você registrar o livro, ter a certidão do nascimento dele, a sua garantia, né? Porque tem muita coisa aí que o pessoal pode te trapacear. Então eu vou te ensinar como se blindar disso, tá bom, gente? Então é isso, galera. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Até semana que vem.